Você conhece o fato de que o pai de Alexandre Magno foi o primeiro europeu a tentar invadir a Pérsia? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou o Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância do Império Macedônico, parte 1. Os povos que deram origem aos macedônicos se assentaram ao norte da Grécia continental ainda no final da Era do Bronze. A região que se tornou a Macedônia já estava demarcada no final do século 8 antes da Era Comum como uma faixa de terra, entre o rio Eliáquenon até uma faixa de terra além do rio Áxio, e sua capital já era a cidade de Egas, também chamada de Vergina. Neste contexto, podemos situar o governante mais antigo da Macedônia, cuja existência pode ser atestada por evidências sólidas. Amintas I nasceu no ano de 540 a.C. da Era Comum. Não é possível precisar a data de sua ascensão ao trono. Todavia, sabemos que reinou até sua morte no ano de 498 a.C. da Era Comum, embora a Macedônia neste período fosse vassala e tributária do Império Persa Aquemênida, nos tempos em que reinava o imperador Dário I. Amintas formou uma aliança com Hípias, quando este era tirano na cidade de Atenas, e posteriormente concedeu a Hípias um território de Antemo, com o objetivo de fomentar conflitos entre os gregos. Amintas I lidou de forma brilhante com os persas no campo da diplomacia, principalmente após o incidente no qual seu filho Alexandre I assassinou toda uma comitiva persa que teria desrespeitado as mulheres macedônicas. Outro rei extremamente importante foi Arquelau, que reinou entre 413 a 399 a.C. da Era Comum. Platão, em seu diálogo chamado Gorgias, se refere a Arquelau I como o maior criminoso da Macedônia, em uma clara referência à quantidade de assassinatos que Arquelau I cometeu para ascender ao trono, vitimando tios, primos e até mesmo um meio-irmão. O reconhecimento de Arquelau I como rei da Macedônia deveu-se principalmente aos atenienses, que necessitavam da madeira vinda daquele país para construírem seus navios. Entretanto, Arquelau foi um governante hábil e modernizou o país. Adotou uma moeda de boa qualidade, construiu estradas e fortalezas, reformou suas forças militares adotando a cavalaria e também adotou a infantaria aos moldes dos hoplitas gregos. Transferiu a capital de seu reino para a cidade de Pela, de onde promoveu uma intensa troca cultural com os gregos, em especial os atenienses, a ponto de empregar grandes poetas, dentre eles o afamado Eurípides. Entretanto, a Macedônia se tornou um reino poderoso mais de um século depois, quando Filipe II se tornou rei no ano de 359 a.C. da Era Comum, em uma época na qual a Macedônia era dominada pelos ilírios. Antes de ser rei, Filipe II foi refém do general tebano chamado Pelópidas, para assegurar o episódio que recebeu o nome de Paz na Tessália. Durante o período em que esteve na Grécia, Filipe II estudou com Ifícrates e com Epaminondas, possivelmente um dos maiores gênios militares de todos os tempos. Assim, quando Filipe II assumiu o trono, fez diversas assembleias com os líderes até formar um contingente no ano de 358 a.C. da Era Comum, quando impôs uma pesada derrota aos Dardânios, liderados pelo comandante Líctiris. Melhorou a qualidade de vida dos macedônicos, mantendo no país os recursos que eram obrigados a exportar. Fundou cidades em terrenos desabitados e os ocupou com macedônios. No ano de 357 a.C. da Era Comum, conseguiu expulsar os ilírios para além de suas fronteiras. Formou uma aliança com a Tessália e atacou Tebas no ano de 352 a.C. da Era Comum, dedicando esta vitória ao deus Apolo. Em consequência, foi escolhido como líder da Aliança Tessaliana. E no ano de 348 a.C. da Era Comum, conquistou a Península Calcídica.
No ano de 341 a.C., iniciou a campanha da Trácia, deixando seu filho Alexandre III como seu representante na Macedônia. Após várias escaramuças, enfrentou uma liga formada por Atenas, Mégara, Corinto e Acaia. Nesta batalha, seu filho Alexandre III foi comandante da cavalaria, com uma importante vitória sobre os gregos na chamada Batalha de Queroneia. Apenas Esparta permanecia independente do recém-fundado Império Macedônio. Filipe II, controlando a imensa maioria das cidades gregas, criou uma comunidade na qual as cidades foram forçadas a manter a paz entre si e lutarem em conjunto contra inimigos estrangeiros. Desta forma, no ano de 337 a.C., mais de 1000 líderes estavam unidos para formar o Conselho Comum. Este conselho era soberano e suas decisões eram enviadas às cidades para que fossem aplicados imediatamente. O conselho também exercia as funções disciplinares, judiciárias e financeiras. O conselho foi forçado a jurar aliança eterna com a Macedônia, e naquele momento as tensões crescentes com a Pérsia Aquemênida já tinham levado à guerra. Desta forma, no final do ano de 337 a.C., os gregos e os macedônicos decidiram atacar o Império Persa, e Filipe II foi escolhido como líder da coalizão com o título de hegemon. Embora o discurso fosse de libertar as cidades gregas do domínio persa, Filipe II manifestou o objetivo de guerra total e, por conseguinte, a conquista de toda a Pérsia por parte dos macedônicos. No ano de 336 a.C., os principais comandantes da força grego-macedônica, Parmênio, Átalo e Amintas, impuseram pesadas derrotas aos persas na península da Anatólia. Entretanto, no mesmo ano, em 336 a.C., durante a cerimônia de um novo casamento de Filipe II, este foi assassinado por um de seus guarda-costas, chamado Pausânias de Orestide, o que pôs fim à ofensiva contra os persas. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras A História da Macedônia, do historiador inglês Robert Malcolm Errington, e também a obra Na Sombra do Olympus, O Surgimento da Macedônia, do professor norte-americano Eugene N. Borza. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial o fato de Filipe II ser o primeiro europeu a atacar o Império Persa. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa com várias sociedades clássicas. Muito obrigado a todos, até a próxima.